Olá, boa noite a todos. Começa agora mais um culto da Igreja Presbiteriana do Aeroporto. Que bom poder contar com a sua companhia. Sejam todos bem-vindos. E é chegado o momento do louvor. Vamos cantar juntos? Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há
que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Vamos agora aos avisos desta semana. Olá, irmãos, boa noite. Nós queremos agradecer mais uma vez a vocês pela fidelidade com os dízimos, com as ofertas. É com muita alegria que, graças a Deus, a nossa igreja ela tem cumprido com seus compromissos mensais, com suas obrigações, e nós louvamos muito a Deus por isso. Que nosso Deus continue fortalecendo a fé, fortalecendo a fidelidade de cada um. Sobre o jantar dos namorados, resta apenas uma vaga. Então, se você ainda não fez a sua inscrição e ainda está pensando se você vai participar do Jantar dos Namorados, corre lá, liga para Fernanda ou para Eliana e reserve essa última vaga que ainda falta. Ele vai acontecer dia 12 de junho, às 9 horas da noite, pela plataforma Google Meets.
mais uma vez as nossas lives. Elas continuam acontecendo de segunda a sábado no perfil IP do aeroporto, às 7 horas da noite. E terça e quinta, às 10 horas da noite, ela acontece no perfil IP Aeroporto _Jovem. E nós queremos reforçar aos pais que no dia 14 de junho, no próximo domingo, vai acontecer o culto com as crianças. Criançada, quem vai dar aula para vocês vai ser a tia Priscila. Ela vai falar sobre o Exército de Cristo. Então anota na agenda aí, vai ser no próximo domingo, dia 14 de junho, às 3 horas da tarde, tá bom? Vamos agora aos aniversariantes do mês de julho. Na última segunda-feira, dia 1º, Carlos Cler comemorou mais um ano de vida. No dia 2, foi a vez do André Codesso e Gabriel Crisóstomo também comemorarem mais um aniversário. Hoje, dia 7, é aniversário da Terezinha Fitarone e Giulie Carvalho. No próximo dia 10, o Diogo Dopp é quem comemora mais um ano de vida. No dia 11, Miquéia Santana comemora aniversário. E no dia 12, Horácio de Paula é quem fica mais experiente. A todos vocês, nossos parabéns. Que Deus os abençoe com muita saúde. Boa noite, meus irmãos. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou com bastante saudade dos irmãos. Afinal de contas, há quase 2 meses que eu não a vejo, muito de vocês. E eu estou sentindo falta de chegar, abraçar ali, olhar do lado ali quem faltou na igreja, quem deixou de ir, porque a gente acaba se habituando e a cada domingo que a gente está reunido eu sempre tenho o hábito de olhar, faltou fulano, faltou Beltrano. E hoje, nesses tempos, né, não dá para a gente se ver, mas eu creio que muito em breve a gente vai estar presente, reunido, se encontrando, se abraçando, né, se revendo uns aos outros. Enquanto isso, a gente vai estar fazendo, usando os recursos que Deus nos deu para poder ser abençoado através das palavras, das lives que o pastor Elton tem mandado para a gente, que tem sido muito edificante. Eu quero deixar aqui um versículo para os irmãos, se encontra no livro de Mateus 6, versículo 26, que diz o seguinte: observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que deseja a sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhe digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu como um deles. Então, irmãos, essa é uma passagem que me chama muita atenção aqui, porque mostra a preocupação que Deus tem com um passarinho, com as ervas do campo. E a gente é obra-prima da criação de Deus. Se Ele tem essa preocupação toda com um passarinho, imagina com a gente. Eu tenho uma historinha breve para compartilhar com os irmãos a respeito do que acontece às vezes lá em casa. Um dia desse aconteceu o fato de um passarinho pousar numa das árvores que tem lá no meu quintal e não sei por qual motivo ele não estava sem força para poder voar. E aí a Noemi ficou preocupada, que era muito sensível aos bichinhos, e falou: papai, olha lá, ele não está conseguindo voar, ele estava muito fraquinho. E aí a gente pegou uma aguinha, demos ele alguns pedaços de biscoito, pão. Demorou um tempinho, daqui a pouco ele subiu o voo e sumiu no meio das matas.
Aí eu peguei uma lição e falei com a Noemi: olha, Noemi, como Deus cuidou dos passarinhos, desse passarinho, usando a gente. E se não fosse a gente aqui, poderia ser outro, poderia ser a natureza lá. A verdade é que Deus cuidou desse passarinho e ele voou. Então, irmãos, que lição que eu pude tirar para a gente? Como Deus tem cuidado da gente, da nossa igreja, nesse tempo de pandemia. Deus tem colocado generosidade no coração dos irmãos a respeito da contribuição. O Eldo mesmo tem falado como não diminuiu as ofertas, os dízimos da igreja, por conta dessa sensibilidade que Deus tem colocado no coração dos irmãos, entendendo que a obra de Deus, ela precisa, né? Porque a gente tem várias coisas para poder fazer na igreja, né? E os irmãos graciosamente têm contribuído, têm ido até na igreja para poder contribuir. Eu, de certa forma, quando começou essa pandemia, me deu uma certa preocupação, mas eu louvo a Deus pela vida dos irmãos e pela sensibilidade dos irmãos e em contribuir na obra do Senhor, entendendo que tudo é de Deus, nossos recursos é de Deus, a nossa vida é de Deus, enfim, tudo, até o ar que nós respiramos, é dele. Vamos fazer uma oração aqui, agradecendo a Deus pela vida dos irmãos, que Deus tenha abençoado para poder contribuir. E com certeza, assim como Ele cuidou daquele passarinho através das nossas mãos, Ele tem cuidado da igreja e tenho certeza que tem cuidado de cada um de nós. Pai, queremos Te louvar porque a Tua fidelidade ela dura para sempre. Conforme diz Samuel, até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos abençoado, tem abençoado graciosamente a vida dos irmãos que não perderam a sensibilidade de contribuir para a Tua obra, entendendo que é o Senhor que está no controle das coisas, que é o Senhor que tudo dá, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida da Tua igreja, pela vida do Eldo, pela vida do ministério da Tua igreja, pela vida de cada contribuinte. Toma em Tuas mãos, não deixa faltar, Pai, o alimento nas Suas mesas. Em nome de Jesus. Amém. Chegou a hora de ouvirmos a mensagem de Deus para nossos corações. Boa noite, irmãos. Tudo bem? A paz de Jesus para você, para cada um de nós, para a nossa igreja. Estamos reunidos mais uma semana aqui para o nosso encontro online. E eu queria, nessa noite, dar continuidade à nossa série de mensagens que nós começamos no domingo passado. E o tema que a gente está trabalhando, principalmente agora nesse mês de junho, é o que a igreja está aprendendo com a Covid-19. O que a gente pode aprender com tudo isso que a gente tem vivido? Semana passada a gente repensou sobre a nossa motivação, não é? Ou a maneira da gente ser igreja além do templo. E nessa semana eu queria compartilhar com vocês e a oportunidade da gente repensar a motivação da nossa adoração, principalmente no contexto que a gente tem vivido. Para isso, eu vou usar o texto de João, capítulo 4, a partir do versículo 19, de 19 a 26. Mas antes, vamos fazer uma oração? Deus, obrigado por esse momento, obrigado por essa noite, obrigado por cada pessoa, cada família, cada pessoa envolvida nessa transmissão online, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que a gente possa rever, Senhor, a nossa condição de discípulos de Jesus,
a maneira como a gente se reúne como igreja, a maneira como a gente vive e desenvolve a nossa vida cristã, mas também a nossa postura de adoração. Que o Senhor possa usar esse texto tão conhecido do encontro de Jesus com a mulher samaritana, ali no poço da cidade de Sicar, que o Senhor possa usar esse texto mais uma vez para falar ao nosso coração, que a gente possa tirar algum proveito, algo de novo para trazer aos nossos corações e que isso, como eu sempre oro, possa gerar mudança na vida da gente. Então conduz a gente nesse momento de meditação da palavra, de aprendizado. É minha oração mais uma vez nessa noite. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos lá, irmãos. João, capítulo 4, versículo 19, a partir do versículo 19, o texto diz assim então: disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então, irmãos, a gente conhece muito bem esse texto. Quando a gente chega nesse momento de João capítulo 4, versículo 19, Jesus já havia se apresentado àquela mulher como a água viva, a água que a pessoa bebe e a partir do momento aquela água se torna uma fonte a jorrar para toda a eternidade. Jesus também já havia apontado o pecado daquela mulher. Então a gente percebe assim que Jesus naquele encontro traz à luz o estado espiritual daquela mulher. Jesus traz à luz a sua vida de pecado. O texto relata para a gente que aquela mulher já estava no seu 6º relacionamento. Talvez aquela mulher tivesse uma péssima reputação ali naquela cidade de Sicar. Então, quando a gente chega nesse versículo 19, fica claro para a gente, na verdade, que a conversa toma um outro rumo. Do poço da água viva, o assunto passa a ser a adoração. Então, assim, eu fico imaginando que Jesus atingiu em cheio, talvez, a ferida daquela mulher, a sua condição, né, de pecado. Então, a conversa ali toma um outro rumo, a conversa muda de prosa. Então, talvez assim, como ela imaginava que Jesus fosse um profeta, então ela passa a falar a respeito de adoração. Então, talvez assim, ela lembrando, revendo toda a sua vida de pecado, Jesus colocando à exposição a sua vida de pecado, talvez ela tenha se lembrado do tempo da adoração. Ela não poderia participar dos rituais, não é, de purificação por conta da sua constante vida de pecado. Então, nessa conversa de Jesus com essa mulher a respeito da adoração, Jesus começa a tirar algumas dúvidas que nos parece estavam assim bem presentes na vida e no coração dessa mulher. Então, a primeira dúvida que Jesus tira e que Jesus esclarece àquela mulher diz respeito
ao local da adoração. Onde adorar? Onde é o lugar da verdadeira adoração? E a gente vê isso no versículo 20 e 21, nos versículos 20 e 21. Vamos reler? Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Então, irmãos, pensando em uma mulher que talvez tivesse sentido pelo Espírito a necessidade de se arrepender, talvez o Espírito Santo já tivesse colocado no coração dela o desejo de voltar a uma vida de adoração. Se isso de fato aconteceu, porque a Bíblia não deixa claro, mas a gente vê essa mudança radical de assunto, não é? Quando há o desejo nessa mulher de falar a respeito de adoração. Nesse caso, se esse arrependimento estivesse começado a acontecer na vida daquela mulher, se ela tinha o desejo de voltar à sua vida de adoração, para onde ela iria? O que ela faria? Como ela iria manifestar a sua vida de adoração? Então Jesus deixa claro para ela que a vida de adoração, o lugar de adoração, não era o monte de Gerizim, aquele monte onde eles estavam próximos ali. Então ela aponta em Samaria esse monte, porque é nesse monte ali, nas redondezas de Gerizim, onde Moisés e Abraão tinham edificados altares para adoração. Então, isso é uma tradição que vinha lá de trás, lá do passado. Então, ela pergunta, é nesse monte? É em Gerizim? É em Jerusalém? E aí, o que Jesus está querendo dizer para ela nesse texto aqui, não é? É que o local de adoração não necessariamente deveria ser nem naquele monte, nem em Jerusalém. O que Jesus está querendo dizer para aquela mulher e deixar explícito para ela é que Jesus é indiferente ao lugar de adoração, às tradições ou às culturas. Mas o que é importante é a motivação do coração da pessoa. É uma mente renovada, é um coração obediente à palavra, à verdade. Então, o importante, Jesus está querendo dizer aqui para aquela mulher, não é um monte, não é Jerusalém, não é qualquer outro lugar, mas é a motivação de um coração inclinado ao Senhor, em forma de adoração. A segunda dúvida que Jesus tira daquela mulher é a quem adorar. Então, o primeiro é onde adorar. E a segunda dúvida que Jesus tira, a quem adorar. Versículo 22. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. O questionamento da mulher faz sentido. Os samaritanos não conheciam a respeito do Messias. Eles não tinham pleno conhecimento a quem deveriam adorar. Estudando, esse texto aqui de João capítulo 4, os estudiosos dizem que os samaritanos não tinham todo o Antigo Testamento. Parece que eles rejeitavam os livros poéticos e proféticos, os maiores e os menores, ficando só com o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, a profecia ou as profecias a respeito do Messias no Antigo Testamento, possivelmente eles não o conheciam. Então, eles não tinham conhecimento. E Jesus disse isso, vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. E veja só, eu separei 2 textos no Antigo Testamento, são vários textos, que apontam justamente para Jesus Cristo. Olha o que diz o profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Miqueias 5, 2. Mas tu, Belém Efrata,
embora pequena entre os clãs de Judá, porque a salvação viria dos judeus, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Aponta para Jesus Cristo. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E aí está falando a respeito de João Batista. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu tempo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos exércitos. Então, para esse encontro aqui, nesse encontro de Jesus com a mulher samaritana, Jesus aponta a salvação aos judeus. E a salvação vinha a partir dele mesmo. O problema é que os samaritanos não conheciam. Eles não ouviam falar a respeito do Messias que viria. E isso fica claro para a gente lá no final desse texto que nós lemos. O versículo 25 e o versículo 26. Jesus disse à mulher, a mulher dizendo para Jesus, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Ora, é exatamente o que Jesus, o Messias, o Cristo, estava fazendo naquele momento com aquela mulher no poço por volta de meio-dia. E aí Jesus responde, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então, irmãos, a adoração não pode ser dissociada da pessoa de Cristo. Aquela mulher não sabia, ela não conhecia, mas a quem ela deveria adorar, o motivo da sua adoração estava ali, diante dela. Ok? Terceira dúvida e última que Jesus tira da mulher. Primeiro foi onde adorar, segundo quem adorar e a terceira como adorar. Primeiro onde, segundo quem e terceiro como. Versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, irmãos, já havia chegado a hora. O Messias já estava presente. O reino de Deus já estava acontecendo. Então, em breve, o véu do templo seria rasgado de cima a baixo e não haveria mais separação entre o homem e Deus. Todo homem teria acesso a Deus diretamente através de Jesus Cristo. Então, como adorar a Deus? Através desse acesso que toda pessoa teria e tem através de Jesus Cristo. Como adorar a Deus? Então, o texto diz em espírito e em verdade. Então, o que a gente percebe aqui, Jesus falando, é que Deus é espírito. E nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Então, Deus não é uma estátua, ele não é uma imagem de metal, não está presente nela, ou numa imagem esculpida de madeira. Deus também não é um monte, Deus também não é uma cidade, não é uma catedral. Deus, ele é espírito. E nós, os adoradores, precisamos adorá-lo também em espírito e em verdade. Então, adorar em espírito não tem a ver com uma aparência ou um lugar. Mas adorar em espírito tem a ver com o interior do homem. É o adorador buscá-lo de todo o seu coração. É a adoração vinda do interior.
Então, a gente percebe nessa conversa de Jesus aqui que adorar, em verdade, é adorar a Deus em plena harmonia com Ele. E adorar a Deus em harmonia é adorá-lo segundo a verdade, é uma verdade bíblica. É adorar a Deus através da sua palavra, sabendo quem de fato Ele é. Porque Deus se revela a nós através da sua palavra. Então, a gente precisa adorar em espírito, com o nosso coração, a adoração que vem do nosso interior, aquilo que a gente tem de melhor para oferecer para o Senhor, mas adorá-lo em verdade, segundo a sua palavra. Então, a gente percebe de fato e fica claro para a gente o que Jesus quis dizer quando os samaritanos o adoravam sem conhecimento. Então, irmãos, Deus não está procurando somente adoração. O que Deus está procurando, que Jesus deixa claro para a gente, é que Jesus busca por adoradores verdadeiros. Não por adoração, mas por verdadeiros adoradores. E aí eu queria fazer algumas aplicações rápidas para a gente fechar esse momento de meditação nesse domingo. Então eu queria começar dizendo que a quarentena, esse tempo que a gente tem vivido, é uma oportunidade para a gente repensar a nossa adoração. E aí eu vou usar a expressão que tá aí na fala de todo mundo. A gente precisa atestar positivo para a adoração. E para a gente atestar positivos, para a gente repensar isso, a gente precisa saber onde adorar, a quem adorar e como adorar. E a gente precisa trazer isso para os dias de hoje. Essa conversa de Jesus lá em Samaria é para os dias de hoje. Então, a primeira aplicação que eu gostaria de fazer é que a nossa adoração precisa acontecer independente do local. A nossa adoração não acontece só no templo. A nossa adoração não pode se limitar aos domingos à noite ou pela manhã, seja qual for o dia, no templo. A nossa adoração não quer dizer a respeito somente de ir domingo na igreja e cantar, porque adoração não é só música. Adoração não é só música. Adoração é você ter um relacionamento próximo com Jesus todos os dias e em todos os lugares. É vida de adoração no trabalho, é vida de adoração no lar, é vida de adoração na faculdade, no colégio, no meio dos nossos amigos, onde quer que nós estejamos. Então, irmãos, um culto em uma catedral, né, pode ser que não agrade a Deus se for feita de uma maneira mecânica, por exemplo, e fria. Eu conheço uma pessoa que foi viajar para o exterior e foi para uma catedral assistir um culto, um estacionamento grandioso, com poucos carros, mas carros de luxo. E ele entrou ali naquela catedral, toda de cristal, uma igreja para quase 1000 pessoas, e tinha lá um grupinho de 90 pessoas, numa reunião mecânica, fria, cheia de tradição morta. Diferentemente de tudo isso, irmãos, talvez eu pense, e na verdade eu tenho certeza, não vou tirar a expressão talvez aqui, mas com certeza Deus vai se agradar muito mais de uma reunião de célula, onde 2 ou 3 pessoas estão reunidas com o coração quebrantado, com o coração humilhado diante do Senhor. É uma reunião onde as pessoas expressem de verdade e com fervor o desejo de adorar a Deus, manifestam a sua gratidão também a Deus. Tem uma frase do Hernandes Dias Lopes que ele diz assim: o adorador precisa entender que um culto divorciado da vida cotidiana não agrada a Deus. Culto sem conexão com a vida diária é entretenimento espiritual.
A gente está ali para entreter. Então, irmãos, qual é o lugar? Qualquer lugar, é onde a gente está. A gente não pode ficar limitado a qualquer lugar que seja. Mas não somente isso, a nossa adoração precisa fazer conexão com o nosso dia a dia. Nós somos adoradores, deveríamos ser 7 dias por semana, em todos os lugares. E são nesses lugares, não é, que nós iremos manifestar a nossa adoração a Deus. Amém? Segunda aplicação, a adoração exige da gente intimidade. Nós não podemos tentar adorar a Deus como os samaritanos, sem conhecer. A adoração requer de nós intimidade. A gente precisa conhecer quem nós adoramos. Porque Deus nos conhece. Deus nos conhece plenamente. O Salmo 139 vai dizer que Ele sonda a nossa vida e nos conhece. Então, nós precisamos conhecer a Deus e oferecer a Ele aquilo que nós temos de melhor. Então, a adoração exige que nós conheçamos a Deus. A adoração exige de nós uma adoração bíblica, que vem através de Jesus Cristo. A nossa adoração não pode ser vazia, desconectada, mas muito pelo contrário, a nossa adoração precisa ter Cristo no centro. A adoração, irmãos, não é para agradar aos homens. A adoração não é música apenas para entreter as pessoas. Tem um caso que eu já contei em algum momento aqui na nossa igreja, de uma pessoa que morava perto do templo da igreja, onde nós nos reuníamos, e ela morava tão perto que ela conseguia ouvir o momento do louvor. E aí, numa conversa informal, eu fiquei sabendo que aquela pessoa chegava só para a hora da mensagem, depois do louvor. E aí eu perguntei para ela, mas por que você só chega para o momento da mensagem, ou o momento das ofertas? Aí a pessoa disse assim, não, porque a música é para esperar os atrasados, né? Então, quando eu estou lá na minha casa, aí eu escuto, eu vejo que o louvor acabou, aí eu vou para ouvir a mensagem. Então, irmão, isso é surreal. Momento do louvor na igreja para esperar os atrasados. Eu, sinceramente, eu fiquei pasmo de ouvir uma afirmação como aquela. Então, adoração é muito mais do que música. Adoração não é show. A adoração, ela precisa ser bíblica, mesmo que seja com simplicidade. E aí eu estava lembrando dos 3 anos que nós passamos aqui, não é, quando eu cheguei, os primeiros 3 anos, praticamente com a Angélica no grupo de louvor, voz e violão. Adoração simples, sem pompa, não é, sem show. E eu me lembro, a Angélica vinha lá, cantava, ministrava o louvor, segunda-feira pegava o ônibus cedinho para ir para a faculdade em Campos. E hoje, irmãos, a gente tem esse grupo maravilhoso de louvor, glória a Deus por isso. Meu coração ansiava por isso, para a gente ter esse grupo. Mas o nosso grupo, sabe, não é show, não é espetáculo. Adoração é o conjunto, mas isso acontece a partir de um coração rendido ao Senhor. Então, a gente precisa buscar essa adoração na intimidade com Jesus Cristo. Então, irmãos, essa é a segunda aplicação. A terceira que eu gostaria de fazer para a gente finalizar é que a adoração exige da gente um relacionamento pessoal, um investimento pessoal. O Hernandes Dias Lopes, falando sobre esse texto, de João capítulo 4, a partir do versículo 19, ele diz assim: Deus não está procurando adoração, mas adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que é a afirmação que eu fiz ali no início, que não é minha, mas é do pastor Hernandes Dias Lopes. Então, a vida de adoração que vai validar,
né, a vida do adorador que vai validar a nossa adoração. Não adianta a gente adorar domingo, levantar as mãos, cantar e simplesmente cantar, às vezes, se a nossa vida não corresponde. Não dá para a gente dissociar a adoração da vida do adorador. E olha o que eu vou dizer para você: Deus rejeitou Caim antes mesmo de ele ofertar. Então, Deus rejeitou primeiro a vida do adorador, antes de rejeitar a sua adoração. E aí eu queria trazer o texto de Mateus capítulo 15, versículo 8, quando Jesus condena a tradição morta dos judeus, e aí ele cita o texto de Isaías 29, capítulo 13. Está lá em Mateus capítulo 15, versículo 8, quando Jesus diz assim, e traz o texto de Isaías: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ou seja, adoração vazia, coração distante, regras, tradicionalismo, tradições mortas. Então, irmãos, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso que ele procura. E ele quer encontrar adoradores assim. É ele que procura. É ele que busca. É ele que vai ao encontro desse tipo de adoradores. Resta saber que adoradores, que tipo de adoradores nós somos. E aí, finalizando, Deus olhando para a gente e procurando saber se ainda a nossa adoração está limitada, por exemplo, ao templo. Se nós de fato o conhecemos. Se a nossa adoração é verdadeira, é bíblica, ou se apenas é uma música vazia, fruto de um coração totalmente distante do Senhor. Então, irmãos, o Senhor nos chama para isso. O Senhor está buscando verdadeiros adoradores, mas para isso a gente precisa atestar e vermos se nós estamos positivos nesse quesito da adoração. Onde adorar? Onde é o local da adoração? Quem nós adoramos e como nós adoramos? Porque se não for assim, nós seremos reprovados. Então, irmãos, que nesse tempo de pandemia, distanciamento social, quarentena, tudo isso que a gente tem vivido, insegurança, que a gente possa repensar então que tipo de adoração nós estamos oferecendo para o Senhor. Onde nós adoramos, quem nós adoramos e como nós adoramos. Porque o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, de todo o coração e em verdade, uma adoração bíblica. Que seja assim, que o Senhor nos encontre dessa maneira. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado por essa palavra, obrigado por tudo que nós temos aprendido. Senhor, semana passada nós vimos que nós precisamos ser uma igreja além do templo. Uma igreja que não somente resiste, mas que continua cumprindo a sua missão. Seja em tempo de perseguição, de pandemias, catástrofes naturais. E hoje o Senhor nos fala que a gente precisa rever, repensar a maneira como a gente adora. Se de fato o nosso trabalho, o nosso lar, a nossa faculdade tem sido o nosso lugar de adoração. Se nós conhecemos a quem nós adoramos, se nós conhecemos Jesus, ou se nós estamos como aquela mulher samaritana esperando ainda a vinda do Messias, o Cristo, e sobretudo como adorar. Se nós estamos adorando ao Senhor em espírito
e em verdade, em espírito, é de todo o coração, te honrando com obediência, com a verdade, e também te adorar com essa verdade. É uma adoração bíblica de uma mente transformada e de um coração transformado. Que o Senhor possa olhar para a gente, para a igreja presbiteriana do aeroporto, cada um de nós, membros dessa igreja, talvez as pessoas que estejam nos assistindo nesse culto online, e quem sabe o Senhor possa encontrar em nós esse tipo de adorador que o Senhor procura. Se não for assim, gera uma mudança radical nas nossas vidas. Que nós possamos ter um encontro com Jesus no poço, na esquina, no trabalho, no carro, em qualquer lugar que seja, e que Ele possa se apresentar para nós como a salvação que vem dos judeus, que vem dele mesmo, que transforma a nossa vida. Que seja assim, irmãos, que seja assim comigo na minha vida, mas também com você, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, que se entregou naquela cruz por nós. Amém. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que bom, irmãos, estamos terminando mais uma reunião online.
A gente está assim, com muita expectativa de poder voltar para as nossas reuniões presenciais. Logo, logo esse tempo vai chegar. O conselho está atento, a gente tem discutido isso constantemente. Então, quando a gente tiver a direção do Senhor, né, para esse retorno, e a gente volta, e com certeza volta com segurança. Quero convidar você para continuar participando das atividades da igreja, como você viu aí nos avisos, né, das nossas lives. Essa semana a gente vai ter o jantar dos namorados online, não é? No próximo domingo a gente vai ter o encontro das crianças, celebração das crianças com a tia Priscila, lá de Volta Redonda. Então vai ter uma dinâmica com as crianças, não é? Essa semana fiquei muito feliz, né? O grupo de parceiros de oração do Jurandir fizeram uma reunião também online de oração, oraram, mesmo que online, as células funcionando. Então, irmãos, a igreja não está parada. Eu não estou. Você está? Espero que não. Vamos continuar trabalhando. Vamos orar para terminar? Deus, obrigado por esse tempo, obrigado pela sua palavra, obrigado porque o Senhor tem nos mantido. Obrigado, Senhor, porque nesse tempo de distanciamento nós não nos sentimos abandonados, sós, mas o Teu Espírito Santo tem nos movido, tem nos levado adiante. Obrigado, Senhor, porque a igreja tem trabalhado, a igreja está desperta, a igreja está atenta e atuante. Muito obrigado porque isso provém do Senhor. Temos sentido que o Senhor nos preparou até para esse momento. Nós estamos sentindo a falta, né, das reuniões presenciais? Sim, é lógico que sim, mas nós sabemos e estamos comprovando nesses dias que a igreja não para, que a igreja consegue resistir a esse tempo de pandemia e muito mais, a gente consegue avançar através da sua graça que está sobre nós, nos capacitando. Então que essa graça do Senhor Jesus Cristo continue sobre você, o amor de Deus, o nosso Pai querido, a força do Espírito Santo, a alegria, a paz, a segurança, que tudo isso sejam com vocês, irmãos queridos, hoje, ao longo desses dias, até a gente poder voltar a se reunir, mas muito mais que isso, até que Jesus venha para buscar a sua igreja. Que seja assim. Amém. Amém, irmãos? Boa semana, que Deus abençoe a cada um, que seja uma semana de paz e de vitória para vocês. Tchau, até domingo que vem. Muito obrigado a todos pela atenção dispensada. Que sua semana seja abençoada. No próximo domingo, neste mesmo horário, se Deus quiser, nos encontraremos mais uma vez. Até lá!